Comemoração da Páscoa no Paradigma Colégio e Curso. Aconteceu nesta segunda-feira. Governo publica no Diário Oficial da União a nomeação de Victor Godoy como novo ministro da Educação. Conheça a história de Vinícius de Moraes. Saiba quem foi ele e sua importante contribuição na cultura brasileira. Terça-feira, 19 de abril de 2022. Eu sou Ravel e este é o Jornal Paradigma. Breaking News, CNN. Começamos o jornal com Break News, ou seja, notícia urgente, porque o uso de máscaras em locais fechados deixa de ser obrigatório aqui no estado de Pernambuco, a partir desta quarta-feira, dia 20, ou seja, a partir de amanhã. A liberação do item de proteção foi anunciada pelo governo do estado nesta terça-feira, após 703 dias desde o início da medida em maio de 2020, adotado devido à pandemia de Covid-19. No entanto, em alguns locais fechados no estado, o uso de máscara continua sendo obrigatório, como nos ônibus, metrô e respectivos locais de acesso, embarque e desembarque. Também em escolas e em hospitais, consultórios e demais unidades de saúde. O novo decreto foi assinado pelo governador Paulo Câmara, 20 dias depois da liberação das máscaras em locais abertos em Pernambuco, em vigor desde 29 de março. A obrigatoriedade de máscara em todo o estado estava em vigor desde o dia 16 de março de 2020. A medida inicialmente era somente para funcionários de serviços essenciais e passou a valer para toda a população de Pernambuco. Em um pronunciamento por vídeo enviado à imprensa, o governador Paulo Câmara disse que o estado encerrou no sábado, dia 16, uma semana epidemiológica, com todos os indicadores da pandemia da Covid-19 em queda. No boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde nesta terça-feira, dia 19, Pernambuco confirmou mais 1.037 infectados pelo novo coronavírus e 10 mortes de pessoas com a Covid-19, totalizando 915.203 casos de doença e mais de 21 mil óbitos pela infecção. Vamos ver o pronunciamento do governador que fala neste momento. Amigas e amigos, no último sábado, encerramos mais uma semana, com todos os indicadores da pandemia em queda. Também na semana passada, atingimos o patamar de 80% da população vacinada com 2 doses ou dose única, e mais de 80% dos maiores de 60 anos com a dose de reforço. Esses números nos dão condições de avançar mais um passo no nosso plano de convivência com a Covid e encerrar a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados a partir de amanhã, 20 de abril. A medida será mantida apenas no transporte coletivo, nas escolas e nas unidades de saúde. Foram 2 longos anos com a necessidade do uso de máscara, como medida preventiva, e só está sendo possível essa flexibilização pela consciência e compromisso da absoluta maioria da população, que acreditou na ciência e nas orientações das autoridades sanitárias. Vamos continuar incentivando a vacinação e trabalhando para encerrar definitivamente esse capítulo da nossa história. Muito obrigado. Na última segunda-feira, houve uma comemoração para os alunos da Páscoa no Paradigma Colégio e Curso. Na imagem, você vê as crianças menores do maternal ao ensino fundamental 1. Nas próximas imagens, você vê os alunos do ensino fundamental 2 e ensino médio. Inclusive, você vê a foto de uma apresentação da última Santa Ceia. E para ver mais fotos como essa, acesse o Instagram do Paradigma Colégio e Curso através do QR Code aqui ao lado. Ou então pesquisa Paradigma Colégio e Curso no Instagram. E o governo publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira, dia 18, a nomeação de Victor Godoy como ministro da Educação. No fim de março, quando o ex-ministro Milton Ribeiro deixou a pasta, Godoy assumiu interinamente. Agora foi oficializado no comando do MEC. Desde julho de 2020, ele vinha exercendo o cargo de secretário executivo da pasta. É o 5º ministro da Educação em pouco mais de 3 anos do governo Jair Bolsonaro. A seguir, veremos a história de Vinícius de Moraes,
que foi um grande poeta e escritor brasileiro. No vídeo de hoje vamos conhecer um pouco da história de Vinícius de Moraes. Antes de conhecer a história, eu já quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui nesse canal se ainda não for inscrito e deixar o seu comentário aqui logo abaixo. Agora, sem perda de tempo, vamos conhecer essa história. Vinícius de Moraes foi um poeta e um dos maiores compositores da música popular brasileira, além de ter sido um dos fundadores da Bossa Nova, um movimento musical surgido nos anos 50. Foi também dramaturgo e diplomata. Entre os seus maiores sucessos está Garota de Ipanema, que teve a letra escrita por Vinícius e a canção composta por Tom Jobim em 1962. Marcos Vinícius Melo Moraes, conhecido como Vinícius de Moraes, nasceu no Rio de Janeiro no dia 19 de outubro de 1913, filho do funcionário público e poeta Clodoaldo Pereira da Silva e da pianista Lídia Cruz. Desde cedo já mostrava interesse por poesia. Ingressou no Colégio Jesuíta Santo Inácio, onde fez os estudos secundários. Entrou para o coral da igreja, onde desenvolveu suas habilidades com a música. Em 1928, começou a fazer as primeiras composições musicais. Em 1929, Vinícius iniciou o curso de Direito da Faculdade Nacional do Rio de Janeiro. Em 1933, ano de sua formatura, publicou seu primeiro livro de poemas, O Caminho para a Distância. Nessa época, já era amigo dos poetas Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade. Trabalhou como representante do Ministério da Educação na censura cinematográfica, até 1938, quando recebeu uma bolsa de estudos e seguiu para Londres, onde cursou literatura inglesa na Universidade de Oxford. Trabalhou na BBC Londrina até 1939. Em 1940, de volta ao Brasil, iniciou a carreira jornalística no jornal Amanhã, escrevendo uma coluna como crítico de cinema. Em 1943, Vinícius de Moraes foi aprovado no concurso para diplomata e seguiu para os Estados Unidos, onde assumiu o posto de vice-cônsul em Los Angeles. Serviu sucessivamente em Paris a partir de 1953, em Montevidéu a partir de 1959 e novamente em Paris em 1963. Vinícius voltou definitivamente ao Brasil em 1964. Em 1968 foi aposentado compulsoriamente pelo ato institucional número 5. O compositor era mal visto pelo governo militar, pois era artista e bebia. Foi expulso do serviço diplomático depois de 26 anos de carreira. Vinícius de Moraes foi um poeta significativo na segunda fase do modernismo, ao publicar sua Antagogia Poética em 1955. Admitiu que sua obra poética se dividia em duas fases. A primeira fase, carregada de misticismo e profundamente cristã, começa em O Caminho para a Distância e termina com o poema Ariana, a Mulher. A segunda fase, iniciada com 5 elegias, assinala a explosão de uma poesia mais viril. Nela, segundo ele, estão nitidamente marcados os movimentos de aproximação do mundo material com as dificuldades, mas consiste repulsa ao idealismo dos primeiros anos. Seu grande tema foi o amor e suas múltiplas manifestações: saudade, carência, desejo e paixão. O poetinha, como era chamado, foi um escritor da modernidade amorosa, como expressou no poema Sou da Fidelidade, em 1946. Em 1956, Vinícius de Moraes estreou o musical Orfeu da Conceição no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com o cenário de Oscar Niemeyer, música de Tom Jobim. Foi o ponto de partida para a Bossa Nova. Em 1959, o filme Orfeu do Carnaval, do francês Marcel Camus, baseou na peça de Vinícius. Ganhou a Palma de Ouro de Cannes e o Oscar de melhor filme estrangeiro. A carreira musical de Vinícius teve início em 1927, quando começou a compor com Paulo e Haroldo Tapajós, mas só se consolidou na década de 50, com os momentos dos 3 grandes fundadores da Bossa Nova na música popular brasileira, Vinícius, Tom e João Gilberto. O lugar preferido da casa de Vinícius era a banheira, onde passava horas a fio escrevendo. No show, se apresentava sentado diante de uma garrafa de uísque. No final da vida, diabético, foi obrigado a trocar o malte pelo vinho branco, mas jamais abriu mão de seu doce preferido, o papo de anjo. Vinícius casou-se 9 vezes e teve 5 filhos. O primeiro casamento com Beatriz Azevedo de Melo foi o mais longo e durou 11 anos. Suas outras esposas foram Regina Perdineira, Lila Boscoli, Maria Lúcia Proencio, Nelita de Abreu, Cristina Gurjão, Jesse, Marta Rodrigues e a última Gilda Matoso. Vinícius de Moraes faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de julho de 1980, quando compunha a trilha do programa infantil Arca de Noé, devido a problemas decorrentes de um edema pulmonar agudo, e o coração não resistiu.
tudo, ao meu amor serei atento antes. E com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado dele por toda a minha vida. O amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou sofrer a eterna. Admiro demais o Vinícius de Moraes, pois ele, através dos seus sonetos e principalmente do soneto de fidelidade, ele transmite tanta verdade, amor e intensidade. E eu gosto demais dos seus sonetos e admiro todo o seu trabalho. Mas o Jornal Paradigma vai ficando por aqui. Desde já agradeço a sua audiência. Na próxima sexta-feira estaremos de volta, trazendo mais notícias. O Jornal Paradigma começa às 7h45 da noite, no horário de Brasília. Hoje ficamos por aqui. A todos um ótimo feriado, uma boa noite e aí um ótimo feriado de quinta-feira, feriado de Tiradentes. Uma boa noite, um ótimo feriado e um bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.